Alguns domingos atrás eu tentei ministrar essa palavra toda e eu parei na introdução. Hoje eu vou tentar de novo e eu nem comecei ainda, mas a gente vai chegar lá. Vamos atravessar o longo capítulo 14 de 1 Coríntios. Paulo, quando escreve aos Coríntios a sua primeira carta sobre o fechamento dos dons do Espírito, e o apóstolo Paulo fala sobre o dom de línguas e o dom de profecia. Esse capítulo 14, Paulo está falando desses dois dons, o dom de línguas e o dom de profecia. E quando eu ministrei sobre isso pela primeira vez durante a semana, eu escutei um irmão me dizer, disse: pastor, o pastor tinha que ter feito apelo naquele culto, porque a irmã que foi comigo estava com seu coração fervendo da presença do Espírito, enquanto o pastor falava do dom de línguas, do falar em mistérios com Deus, de o Espírito orar para com o Espírito de Deus. E essa é uma oração e um dom precioso na vida pessoal de devoção. E como eu gostaria de orar por você, para que você recebesse o dom de línguas, mas eu entendo também que a palavra nos diz que nem todos têm todos os dons. Então eu compreendo que o Senhor dá no tempo que Ele deseja, como Ele quer e da forma que Ele quer, para um propósito específico. Mas eu quero ler as Sagradas Escrituras com você, do versículo 1 do capítulo 14 de 1 Coríntios, na versão NVI, que diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá que está sendo dito, o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês,
Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Amém? Ainda falta um trecho até o versículo 40 para esse capítulo, mas aqui o apóstolo Paulo está sendo muito objetivo, e ele está resolvendo um problema da igreja de Corinto, que eu já citei aqui várias vezes e não vou me delongar. E o problema era com os dons. O pastor Vanderlei começou falando sobre isso, os dons, ou a maneira como a igreja estava usando essa preciosa ou essas preciosas ferramentas que são os dons: dom de cura, dom de revelação, dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o dom de falar em mistérios com Deus. A forma como a igreja estava usando esses dons era ruim, porque estavam usando como status. Eu tenho tal dom, eu sou usado por Deus e eu oro e as pessoas são curadas. E o dom de línguas era o principal deles, que estava sendo mal utilizado, porque era um dom que produzia naquelas pessoas que escutavam um sentimento: olha que espiritual é o pastor Giovanni. Ele fala, quando ele está cheio do Espírito, numas línguas tão diferentes, que não são compreensíveis, e esse texto nos deixa muito claro que não precisam ser compreensíveis, porque quem fala em línguas, fala em mistérios com Deus. É um dom que é uma ferramenta de Deus para edificação pessoal, mas agora o apóstolo Paulo coloca isso dentro do convívio da igreja e do culto público. E é aqui onde a igreja de Corinto estava tendo mais problema. E como eu disse quando eu falei a primeira vez sobre o dom de língua, sobre o capítulo 14 de Corinto, é difícil nós entendermos essa mensagem, porque isso não acontece no nosso meio, amém? Esse problema que acontecia na igreja de Corinto, por mais que alguns de nós às vezes temos um entendimento errado sobre isso, a nossa prática de culto não é parecida, e os problemas de Corinto não são parecidos com os nossos problemas nesse sentido, no que diz respeito ao dom de línguas. Mas lá em Corinto, quando o culto começava, havia uma bagunça generalizada, todo mundo falava ao mesmo tempo, em língua estranha, ninguém entendia nada, e se uma pessoa nova fosse numa reunião daquelas, diria: esse povo é louco, esse povo é doido. Eu fui na igreja para ser edificado e eu não entendi nada. Isso, graças a Deus, não acontece no nosso meio, mas acontecia e acontece em algumas igrejas que não entendem esse texto dessa forma como ele está sendo ministrado e explicado. Algo que é muito importante sobre essa mensagem também é que nós vivemos numa igreja onde há ordem, mas onde há a presença abundante do Espírito, amém? Isso quer dizer que é possível ter presença abundante do Espírito e autocontrole. É possível ter presença abundante do Espírito e não escandalizar ninguém, usando os dons
sem nenhum tipo de constrangimento, dando toda a liberdade para que o Espírito nos use nos seus dons, sem permitir que o nosso culto seja uma bagunça. Isso é importante nós entendermos, porque aqui está a base do porquê, ou de como nós fazemos o culto. Mas a verdade é que, apesar do dom de língua ser um dom especial, o falar em línguas pode edificar ou não, a partir do momento em que a minha edificação é mais importante que a edificação de todos ou dos outros. Isso pode ser um problema, e era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Aquele irmão que era tomado com línguas estranhas, ele não estava preocupado com aquilo que o outro irmão estava recebendo, ele estava tendo o seu tempo com Deus. O pastor queria pregar e o irmão resolveu que ele queria começar a falar em língua simultaneamente. E eu lembro a história do pastor Ivan, que um dia ele tentava pregar e o irmão tentava falar em língua, aquela competição, e o pastor Ivan disse: uma turma. E o que o pastor, o que tu disse, meu pai? Tinha uma campainha em cima. Só vou devolver esse microfone no final do culto agora. Não mandei me entregar. Tinha uma campainha desse tamanho em cima do púlpito, porque era costume deles aquilo. E eu fui pregar e não conseguia, era aquele gritedo. E um falava em língua estranha para cá, e o outro confirmava para lá, e o outro reconfirmava para lá, e ninguém entendia nada. E eu, com essa mão em cima da campainha, pé, e nada. Aí quando eles pararam, eu digo: irmãos, se vocês começarem a falar em língua estranha de novo, eu vou me sentar. Vocês me ouvem pregar, porque não é possível uma coisa dessa. Não disse com essas palavras que eu estou dizendo agora, mas foi isso que eu disse para eles: calem a boca. Calem a boca, deixa eu pregar. Não fui chamado para pregar? Foi. Então tá, pronto, deixa eu falar. Foi o que eu falei para eles. Aí eu consegui pregar um pouquinho, porque quando esquentava a coisa, esquentava também com eles, aí ficou ruim. E Paulo resolve esse problema do descontrole com os dons, dizendo o quê? Ele começa dizendo assim: o dom de profecias está acima do dom de línguas. Em outras palavras, o que o pastor Ivan disse: deixa eu pregar. E se a gente fosse hoje dizer assim: não, mas o dom de profecias, o que é o dom de profecia? Aquele irmão que chega aqui e diz: eis que te digo, irmão. Isso aqui não é a profecia que Paulo está falando aqui. Os profetas no Antigo Testamento, eles tinham uma responsabilidade, que era alertar o povo dos seus pecados, para que houvesse arrependimento e eles se convertessem ao Senhor. Hoje o melhor sinônimo para a profecia é a pregação da palavra. Paulo resolve esse problema colocando o dom de profecia na frente do dom de línguas, como prioridade. O dom de profecia deve ser desejado mais do que o dom de línguas, principalmente nas reuniões públicas e nos cultos na igreja. O dom de profecia que Paulo fala não tem nada a ver com predição de futuro, mas significa proclamar à vontade a mensagem de Deus. A profecia serve para edificar, consolar e animar a vida do outro. E a minha e a sua vida precisam estar pautadas não pelas revelações aleatórias do Espírito através dos crentes, mas a nossa vida precisa estar pautada prioritariamente pela palavra. E quando essas profecias, quando esse sobrenatural condiz, corrobora, concorda com o Espírito da palavra, ele soma. Eu conheço irmãos que, se tiverem que casar, ou se tivessem que casar com todas as pessoas que eles receberam profecia de que se casariam, seriam polígamos. Eis que te digo, aquela irmã que está sentada no banco tal, loirinha, é a sua esposa, é a varoa que Deus está levantando.
E o irmão diz assim: mas irmão... E daí depois vem outro profeta. Irmãos, isso está mais para profetada do que para profecia. E Paulo diz: sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons, mas principalmente o dom de profecia. Aqui está o antídoto para nós resolvermos isso dentro da igreja. A pregação da palavra tem primazia. A pregação da palavra, o dom de profecia, a palavra que edifica, que consola, que anima, no culto público ela vem em primeiro lugar. Daí você vai dizer: mas pastor, e quando eu sou cheio do Espírito e eu começo a falar em línguas? A Bíblia diz que isso deve acontecer quando há interpretação no culto público. E você vai perguntar assim: mas pastor, por que o dom de profecia tem a primazia ao dom de línguas? E eu vou dizer para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se você abrir aí os primeiros 5 versículos, você vai ver que muitas vezes ali no versículo 3 diz assim: quem profetiza faz para edificação, para o encorajamento e para a consolação dos homens. Daí Paulo diz: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Então qual é o grande problema do apóstolo Paulo? Quando vocês estiverem reunidos, se preocupem em usarem os dons para edificar uns aos outros. Quando vocês estiverem buscando a face do Senhor, falem em línguas, porque vocês estão se edificando. E quando falarem em línguas em público, num culto público, que haja interpretação. Qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é uma preocupação de amor. Porque o dom de línguas e todos os dons que o Senhor, que o Espírito dá para a igreja... Presbítero Fábio, fecha para nós aquela janela, por favor. Eles servem para edificação e para promover e produzir a unidade. Porque se não for assim, Deus daria todos os dons a todos, mas Deus dá alguns dons para cada um, e todos recebem ao menos um dom. Por quê? Para que a gente venha precisar uns dos outros, para que o pé não diga assim: eu sou mais importante do que a mão. O pé precisa da mão para amarrar o cadarço, e depois a mão vai precisar do pé para levar o corpo até a porta, e depois o corpo vai precisar da mão para abrir a fechadura. Não dá para abrir a fechadura com a boca, né? Com o pé também é difícil. E Deus distribui os dons para que a gente precise uns dos outros, Vinícius. Daí tu não vai ter tudo, eu não vou ter tudo, o pastor Carlos não vai ter tudo, e Deus compartilha os dons para que nós, como membros do corpo de Cristo, venhamos precisar uns dos outros. E é dentro desse enfoque que Paulo está dizendo: o dom de profecia ele está acima do dom de línguas, porque o dom de línguas serve para edificação pessoal, e o dom de profecia serve para edificar a igreja como um todo. Embora o apóstolo reconheça o lugar das línguas na adoração pessoal, ele vê a grande necessidade que a igreja tem da pregação inspirada, da palavra profética, por meio da qual toda a congregação pode ser edificada. Quem fala em línguas, o crente maduro olha um irmão falando em línguas e se edifica, não pelo que ele está falando, mas por entender que ele está sendo edificado pelo Senhor. Mas aquele irmão está usando aquele dom para a sua própria edificação, não para a edificação da igreja. Paulo está dizendo: quando vocês estiverem reunidos, busquem aquelas coisas que edifiquem uns aos outros. E é aqui que Paulo leva em primeiro escalão o dom de profecia. Agora eu pergunto para você: por que o dom de profecia tem mais capacidade de edificar a igreja do que o dom de línguas? Pergunta aí para quem está do seu lado. Você nem lembra da pergunta, né? Por que o dom de profecia tem mais capacidade de edificar do que o dom de línguas? Responda aí, quem é que arrisca? Oi? Para edificar, mas por que o dom de profecia edifica a todos e o dom de línguas não? Por quê? Porque se entende. O Evangelho de Cristo ele não é irracional. A gente entende.
Tem pessoas que entregam a vida para traduzir a Bíblia no idioma, imagina convidar você para uma reunião que foi feita para você, e você chega lá, todo mundo fala em mandarim, todo mundo falando em outra língua, e eles tentam olhar para ti falando em mandarim, e tu está dizendo, não estou entendendo nada. É nesse contexto que o apóstolo Paulo diz que o dom de profecia, ele edifica o outro, não só a si mesmo. Por quê? Porque ele é possível compreender. Isso me ensina muito. Paulo fala sobre isso. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que você está dizendo? Vocês estão simplesmente falando ao ar. Versículo 15. Então o que farei? Paulo diz, eu vou orar em espírito, mas também vou orar com entendimento. Eu vou cantar em espírito, mas também eu vou cantar com entendimento. Eu posso até no meu cantinho em algum momento cantar em línguas estranhas, mas que bom quando eu posso ver uma letra que eu entendo e cantar aquele louvor. E eu estou cantando, eu estou edificando meu irmão, e nós estamos edificando uns aos outros. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe? O grande problema do apóstolo Paulo é esse, a falta de entendimento. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas a outra pessoa não é edificada. Por quê? Porque ela não entendeu. Dou graças a Deus por falar em língua, a ponto do apóstolo Paulo usar uma expressão bem radical. Ele disse assim: eu falo em línguas mais do que todos vocês, todavia na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, ao falar 10.000 palavras em uma língua. Para que haja edificação, a palavra precisa ser expressa de forma inteligente, pois ela precisa ser entendida. Existe uma grande diferença entre a primeira e a semente que foram lançadas pelo semeador quando ele saiu a semear. O semeador vai lançar a semente. Qual é o primeiro terreno que cai a semente? Cai na estrada. E o que acontece com essa semente? O diabo rouba. E eu estava lendo esses dias a parábola do semeador, e eu percebi que a primeira semente que não dá fruto e nem consegue germinar, porque o diabo rouba, e a última semente que dá muito fruto, de 60 e de 100 por 1, tem um diferencial nas duas. Na primeira semente, depois quando Jesus explica essa parábola, ele diz: a primeira semente que caiu à beira do caminho é porque o receptor não entendeu a mensagem. E a última semente que caiu num solo fértil e não foi sufocada pelos espinhos, é fruto daquele semeador que escutou, entendeu, acolheu no coração, colocou em prática e deu fruto. Isso faz eu dizer para você que a cabeça da gente, para aquelas pessoas que gostam de entender as coisas do Senhor, ela é importante no nosso processo espiritual. Assim seja que o homem fale, ore ou cante, deve fazê-lo, Paulo diz, não só com o espírito. O nosso relacionamento com Deus não se dá só pelo espírito, mas deve se dar também pela mente. Deve saber o que acontece e outros devem poder compreendê-lo. Dessa maneira Paulo chega à brusca conclusão de que na congregação ele prefere falar 5 palavras que se entende do que milhares de palavras que não se entende. Há um lugar adequado para o intelecto na cristandade. Você pode dizer assim comigo: há um lugar adequado para o intelecto humano na cristandade. Quando a gente derrama o nosso coração na presença do Senhor, a gente não fecha a nossa capacidade de pensar. Amém? Eu não me controlo, irmão. Ué? Quando a gente se derrama na presença do Senhor, o nosso cérebro não fica bloqueado. Pelo menos Paulo diz que não. A gente adora em espírito, adore também com a mente. A irmã caiu, rodopiou, levantou a saia aqui em cima. Não estou vendo nada.
Há um lugar adequado para a cristandade. Os verdadeiros cristãos não são intelectuais estéreis, nem emocionalistas irreflexivos. Por isso que é importante que nós entendamos as verdades do Evangelho para a salvação. Certa ocasião, Filipe foi pregar, enviado pelo Espírito, e quando ele chega do lado de um carro, que estava um eunuco lendo um trecho do profeta Isaías. Obrigado. Tem uma pergunta que se tornou título de um livro maravilhoso de hermenêutica, que o Espírito Santo pede para Filipe falar para o eunuco: me diz uma coisa, vem cá, tu está entendendo isso que tu está lendo? Tu está compreendendo o que tu está fazendo? Irmãos, há um déficit de compreensão no meio das igrejas hoje. Um dia eu escutei um pastor amigo falar que as ilustrações e as histórias dentro das ministrações, elas são muito importantes, mas elas têm um potencial tremendo de estragar a palavra. Por quê? Porque chega no final da mensagem, a pessoa lembra da história e não lembra da palavra. Nós temos uma dificuldade tremenda de entender as Sagradas Escrituras. Tem gente que diz assim, é muito difícil. E a gente diz assim, tu já leu, começando pelo Novo Testamento, numa versão mais atualizada? É porque a gente às vezes tem preguiça de buscar e ler e tentar entender. O irmão tem dificuldade de entender, pergunta para alguém que entende mais. Porque o intelecto faz parte da nossa fé, a gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo. O Filipe chega para o eunuco e diz, vem cá, tu está entendendo o que tu está lendo? Ele diz, tu sabe que não? Tu me ajuda? E ele diz, te ajudo. E o Filipe entrou para dentro da carruagem, do carro, e eles foram caminhando, e só pelo fato do eunuco entender, ele diz, então eu quero ser batizado. E o Filipe diz, bom, se tu entendeu agora, tu quer ser batizado, tem aqui água, então o que impede de tu ser batizado? E ele foi batizado porque entendeu, compreendeu. Depois de entender, ele disse, eu quero Jesus. Hoje, se a gente pergunta para os irmãos da igreja o que eles entenderam na mensagem, ele diz que Deus é bom. Irmão, Deus é bom, mas esse é o primeiro ensinamento que a gente tem que aprender na vida, na caminhada cristã. Tem gente que está há 10 anos na igreja e só sabe isso: Deus é bom. Se perguntar para essa pessoa por que você foi salvo, do que você foi salvo? Ah, não sei, o diabo, salvo do diabo. Irmão, do que você foi salvo? Para que você foi salvo? Quem te salvou? Como te salvou? Filipe pergunta para o eunuco, tu entende o que tu está lendo? Paulo dá 3 exemplos. Carlinhos, por favor. Não que eu estou terminando, mas é só para pôr uma pressãozinha aqui. Paulo dá 3 exemplos, a gente não vai poder se aprofundar nisso, eu já quero caminhar para o final. Ele fala da flauta e da cítara. São bonitos instrumentos, né? Agora tenta tocar um instrumento desafinado, você vai ver que coisa horrível. A gente lembra do Worship Fails, vários vídeos na internet, né, de coisas que a gente diz misericórdia, misericórdia. Escutei uma palestra de um irmão chamado Alexandre Malaquias, e ele disse que às vezes tem um problema nas igrejas, que os irmãos vão lá, não ensaiam, fazem de qualquer jeito, e dizem, irmãos, é para o Senhor. E o Alexandre Malaquias disse assim, irmãos, o ouvido de Deus, não vou dizer o que ele disse, ele disse, irmãos, façam o melhor para o Senhor. Aqui Paulo está dizendo, é possível compreender. Ele disse, até no caso das coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta ou cítara, como alguém vai reconhecer o que está sendo tocado se os sons não foram distintos? A trombeta tinha uma utilidade naquela época de chamar o povo, mas se ninguém explicasse para as pessoas, olha, quando tocar a trombeta dessa forma, saiam correndo, porque é ameaça de guerra. Se as pessoas não entendessem, podia ficar, hoje pode tocar a trombeta, ninguém, o que é isso? Nós fizemos o PPCI agora no nosso condomínio onde nós moramos,
E o técnico foi lá nos explicar, disse: olha, quando der um toque só, fiquem tranquilos, mas quando der 2 toques, sai correndo, porque está pegando fogo. Se não explicar, vai dar o primeiro toque, todo mundo já sai correndo, ou vai dar o 10º toque, todo mundo vai ficar parado. Tem que explicar. Os sons têm um sentido, e Paulo está usando da forma mais simples, dizendo, de forma bem básica, precisa ser entendido. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do meu e do seu pecado. Quer ser perdoado de seus pecados? Recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai ser salvo, você e a sua casa. Depois toma a decisão de descer as águas do batismo, e você vai começar uma caminhada com Deus. É simples, dá para entender? Paulo está dizendo, na reunião pública, por mais que as coisas espirituais sejam preciosas, tentem trazer elas para as coisas simples do entendimento básico. Ele usa 3 coisas, ele diz: há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado que alguém está falando, seria estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. A compreensão é necessária para que haja bênção, e também deve anteceder qualquer bênção. Versículo 20 diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao mundo, ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. O que Paulo está dizendo aqui? Que a língua são um sinal para os descrentes. Um descrente que não conhece o Senhor vê alguém falando em línguas, olha e diz assim: cara, eu estou muito fora, eu estou condenado. Se ser crente, se ser espiritual é falar esse idioma que eu não entendo, eu estou fora. Paulo está dizendo que a língua é um sinal para os descrentes. Um sinal de quê? Um sinal de julgamento, de condenação. Enquanto a profecia é um sinal para aqueles que querem ou estão entendendo a verdade do Evangelho. Portanto, nos nossos cultos precisa haver mais ênfase ao dom de profecia do que ao dom de línguas, o que há. E quando não há, isso é sinal de maturidade. Irmãos, o Senhor nos deixou sua palavra, e nós temos tantas versões. Você quer crescer no Senhor? Leia a Bíblia. Eu não sei quantos aqui estão acompanhando a nossa leitura anual da Bíblia. Eu vou confessar um pecado aqui. Eu me atrasei um pouquinho, mas não abandonei. Esses dias eu animei, os irmãos estavam meio desanimados, assim, que ficaram um pouquinho para trás e abandonaram. Quantos aqui conseguiram lá naquele início do ano entrar nos grupos ali? Dá um aceno de mão para a gente. Eu não vou pedir quem é que está na frente, né? Qualquer dia a gente pode trazer um testemunho aí, como é que o irmão está fazendo para conseguir estar lá na cabeça, né? Sempre em dia. Muitos irmãos estão escutando e estão sendo muito edificados por escutar. Irmãos, o Senhor nos deixou a sua palavra. Leia. Ah, eu estou fraco, leia a Bíblia. Entende as Sagradas Escrituras. Ah, pastor, mas é um pouquinho difícil entender. Pergunta para quem entende mais que você. Manda um WhatsApp para o seu líder de célula, uma mensagem. O Senhor nos deixou a sua palavra, mas eu preciso estudar para receber revelação do Espírito, e para que possamos edificar outros, consolar aqueles que precisam de consolo, fortalecer aqueles que estão enfraquecidos. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer a palavra, caso contrário, eu vou ser facilmente dirigido por direções erradas. Se eu não estudo, se eu não conheço a palavra, eu sou levado por qualquer fonte, ou por qualquer forma de eis que te digo. Irmãos, eis que te digo que agora tu tem que abandonar tua esposa e deixar essa família para estabelecer. E tem gente que anda atrás de profecia, irmãos, porque não conhece as Escrituras. Tem gente que está sempre dizendo: Deus me disse. Olha que Deus instável. Deus me disse vai para lá, e eu vou para lá. Agora Deus me disse volta para cá, eu volto para cá. Irmão, se você não se aprofundar nas Sagradas Escrituras, você vai ficar que nem uma pandorga. Por cada movimento você vai para a direita, agora tem esse movimento, eu vou para a esquerda. E a palavra foi compartilhada para que nós pudéssemos nos aprofundar.
e termos um alicerce. Quanto tempo do seu dia, da sua semana você gasta tentando entender o que está escrito? Eu quero encerrar olhando para a eficácia da pregação do Evangelho. No versículo 24 e 25 diz assim: quando o Evangelho é pregado, quando o dom de profecia é utilizado no meio da congregação, olha o que acontece. Versículo 24: se entrar algum descrente ou não instruído, e todos estiverem profetizando, olha o que vai acontecer. Ele por todos será convencido de que é pecador, por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra, adorará ao Senhor, exclamando: Deus realmente está entre você. O que deve acontecer no culto quando a gente prega? O nosso coração precisa arder. Por que eu amo a pregação expositiva? A nossa igreja ama a pregação expositiva, porque o nosso maior desafio é pregar o que a palavra diz, e quando a gente vai expondo a palavra, é a palavra que faz arder o nosso coração e dizer: essa é a palavra de Deus. Olha, um fala um pouquinho diferente do outro, mas quando a gente prega a Bíblia, quando a gente lê o texto bíblico, alguma coisa aqui dentro testifica no coração, e é o que o texto está dizendo. Quando entrar algum descrente, algum não instruído, e todos estiverem falando da palavra de forma compreensível, por todos aquela pessoa será convencida do quê? De que é um pecador como os demais. Eu realmente sou um pecador. Os efeitos da pregação cristã, o que acontece quando a verdade de Deus é proclamada, convence o homem do seu próprio pecado. A mulher de Samaria disse: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Primeiro que a mensagem da profecia faz no nosso coração é que o homem tome consciência de que é um pecador. A segunda coisa, leva o homem ao juízo. O texto diz: por todos será julgado. Pela primeira vez o homem se dá conta de que ele vai responder algum dia por aquilo que ele fez. Em terceiro lugar, a pregação da palavra mostra ao homem os segredos do seu próprio coração. Quantas vezes você já chegou na igreja com algum problema? Problema na sua casa, no seu casamento, um problema na sua vida. E quando termina a mensagem, você vai lá para o pastor e diz: pastor, me diz uma coisa, tu instalou uma câmera na minha casa essa semana, tu conhece tudo o que está acontecendo lá em casa, na minha família, no meu casamento, tu conhece a minha história porque tu falou para mim. Irmãos, quem é que faz isso? É o Espírito Santo, à medida que a palavra é ministrada, quando a palavra é exposta de forma fiel. O texto diz, o apóstolo Paulo diz, e por isso ele ressalta o dom de profecia: o coração do homem é descortinado, é revelado, e essa é uma marca da pregação bíblica. E por último, depois que esse homem é convencido do seu pecado, depois que esse homem entende que vai ser julgado por Deus por causa das suas transgressões, depois que esse homem entende que o seu coração, a sua vida, a sua vergonha foi descortinada diante do Senhor, parece que todo mundo está olhando para ti na igreja, parece que todo mundo vai chegar para ti e dizer assim: é para ti essa palavra. Por fim, o texto diz que quando a palavra é ministrada, o homem se ajoelha diante do Senhor, se ajoelha na presença do Senhor. Esses são os efeitos de uma pregação compreensível. Como quem sabe Filipe perguntou para o eunuco, a gente pode perguntar hoje entre nós: você está entendendo o que está sendo pregado aqui? Amém? Você entende quando você lê as Sagradas Escrituras? Amém? Se você não entende, eu vou dar várias dicas de versões, NVI, NVT, o nome já diz nova versão, porque tinha um português mais arcaico, mas agora tem um português mais moderno, que faz a gente entender com maior clareza. Então o homem sai seguro de que esteve na presença de Deus, e a prova de todo o ato de adoração é a seguinte: Senhor, faz-o sentir na tua presença. Me preocupa uma coisa hoje no meio das igrejas, e com isso eu encerro: que as pessoas vêm para a igreja e elas só querem sentir. As pessoas querem sentir o arrepio.
senti. Daí você vai perguntar para a pessoa assim, ó, e o que tu entendeu? Não entendi, mas senti. Quando você pergunta para a pessoa que foi ministrada, ela não sabe, mas ela sentiu. A palavra profética é tão importante para a sua vida, para o seu fortalecimento, para a sua edificação, que se você entendesse isso mesmo, você não passaria um dia sem ler as Sagradas Escrituras. Se você entendesse o quanto a palavra revelada, a palavra que é pregada, a palavra que você pode ler nas Sagradas Escrituras, o quanto ela é importante para a edificação da sua vida espiritual, o quanto você precisa da palavra revelada, o quanto você precisa da palavra de Deus mais do que outras coisas, mais do que outros dons. Você não deixaria de ler e tentar entender as Sagradas Escrituras perguntando: Senhor, o que tu está querendo me falar? Porque à medida que você entende aquilo que é falado, o seu pecado é revelado, você se convence do seu pecado, você se entrega ao Senhor e se curva na presença do Senhor e diz: Senhor, eu me comprometo a te obedecer, porque agora eu entendi, porque agora eu compreendi na tua palavra. Posso fazer uma pergunta para você? Como é que você usa o dom de línguas dentro da igreja? Pastor, do jeito que Deus quer. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus disse na Bíblia qual é o jeito que Ele quer. Use conforme a palavra do Senhor nos indica, porque é assim que é para fazer. Mas a denominação tal pensa um pouquinho diferente. Irmãos, graças a Deus pelas denominações que elas nos usam, elas nos juntam em grupos de afinidade. Mas irmãos, a nossa autoridade é a palavra. Eu tenho certeza que a Assembleia de Deus não é perfeita na sua doutrina, o Brasil para Cristo não é perfeito na sua doutrina, os presbiterianos não são perfeitos na sua doutrina. Pastor Ivan, a gente tem que estar sempre voltando a buscar. Eu prefiro a doutrina do Brasil para Cristo, mas eu estou longe para dizer que é uma doutrina perfeita, ou a única perfeita de todas. Irmãos, eu estou aberto a sempre olhar para a palavra e dizer: opa, vou puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, porque irmãos, nós queremos ficar com a palavra. Deus nos ensinou como é que é para a gente viver nos dons dentro da igreja. Eu não estou dizendo para você que você não vai sentir coisa durante o culto. Eu não estou dizendo para você que você não vai sentir a presença de Deus. Pelo amor de Deus, você sabe o que eu penso e a forma como nós vivemos e o que nós sentimos na presença do Senhor. Mas não resuma. Um dia o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu tenho aprendido muito através das suas pregações. Eu disse: amém, eu fiquei muito satisfeito. Irmãos, porque o que nós precisamos aqui é aprender. A gente não precisa aqui ser arrebatado, a gente não precisa aqui. O que a gente precisa aqui, o que a gente mais precisa prioritariamente aqui é aprender as Sagradas Escrituras. Pastor, esse ensino sequencial da carta de 1 Coríntios não poderia ser feito num culto de ensino e não num culto público? Eu entendo, e o presbitério da nossa igreja entende, que esse é um lugar de ensino, e que nós vamos crescer como igreja à medida que nós conhecemos a palavra de Deus. Não ideia, não pensamento, não achômetro, não arrepio só. O arrepio que nós queremos é aquele que é produzido pela sã doutrina, pelo verdadeiro relacionamento com Deus, por aquele entendimento profundo de dizer assim: eu senti, mas eu entendi por que eu estou sentindo. Eu senti, mas depois eu pude compreender qual é o alicerce da minha fé, e esse é Jesus Cristo. Não é uma energia, não é um movimento, não é um vento, é Jesus Cristo e esse crucificado. Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz há 2000 anos atrás, dizendo para mim e para você que nós podemos restaurar aquela natureza lá do Éden. Nós podemos restaurar aquela natureza que ainda nesse corpo não vai ser perfeita, mas nós podemos buscar essa plenitude de perfeição no Senhor, através da graça de Deus e através do Espírito, por causa da autoridade de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, para que nós possamos olhar para a palavra com muita seriedade e dizer: Senhor, queremos receber tudo aquilo que a palavra tem para derramar sobre a nossa vida.
E a palavra nos ensina a utilizar os dons para a glória de Deus dentro da igreja. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos ensinados pela palavra que o que faz a diferença na nossa vida não é uma boa palestra de autoajuda. O que faz a diferença na nossa vida, Senhor, não é o apelo emocional, Senhor, de alguns versos ou alguns comentários. O que faz a diferença na nossa vida, Senhor, é a palavra profética, a palavra revelada, Senhor. Nós queremos todos os dons, mas só queremos aquilo que vem de Ti, Senhor. Não queremos invenção da mente humana. Queremos o dom de línguas, ó Pai. Temos recebido o dom de línguas. Tu tens ministrado e edificado a vida pessoalmente. Mas nós entendemos, de acordo com a Tua palavra, Senhor, que quando estivermos todos reunidos, ó Pai, a primazia nesse lugar, Senhor, é a explanação das Sagradas Escrituras, porque é ela que nos convence do pecado, é ela que nos revela, Senhor, o nosso coração, é ela que nos mostra o juízo de Deus, e é ela que nos faz, ó Pai, nos curvarmos diante daquele que pode nos perdoar e nos dar a vida eterna. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. E ao entendermos a importância disso, que possamos amá-la cada vez mais, ó Pai, nos entregarmos a ela para que possamos crescer em Ti, sermos edificados, ó Pai, e amadurecermos no Teu Espírito, recebendo, Senhor, todo fruto e recebendo, Senhor, todos os dons que Tu tens para compartilhar com cada um, principalmente aqueles que servem para edificar a Tua igreja e edificar uns aos outros. Em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Dá um forte aplauso ao Senhor.